Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Que alegria poder dividir esse momento com você. Obrigado pelo carinho, obrigado por escolher assistir ao Vejam Só. E eu tenho certeza que nós preparamos aqui com muita dedicação mais uma edição para edificar, abençoar a sua vida. Por isso, fica ligadinho aí. Hoje, uma daquelas temáticas que mais gera engajamento, vamos dizer assim, nas nossas redes sociais, né? Todo mundo gosta de falar, de pensar, de estudar sobre as questões relacionadas à escatologia, principalmente ao arrebatamento. E hoje nós vamos dar continuidade a uma conversa, recebendo aqui os convidados que já fizeram parte ali do primeiro debate para a gente progredir e avançar um pouquinho nesta questão. Bom, deixa eu apresentá-los aqui para você, para a gente poder então começar, né, na verdade, continuar a nossa conversa. Com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Valdo Matos, ele que é ministro da Comunidade Bíblica Moriá, lá em Taboão da Serra. Graça e paz, pastor Valdo, seja muito bem-vindo novamente. Uma alegria recebê-lo, meu irmão. Irmão Zeca, graça e paz, prazer imenso estar aqui novamente. Pastor Vitor também, um grande prazer em revê-lo. E Deus abençoe a todos quantos estão na audiência. Amém, amém. Bom, para a gente começar, vou pedir as informações da igreja. Pastor, por favor. Eu sou o pastor da Comunidade Bíblica Moriá, ali na cidade de Taboão da Serra. Estamos na rua Erechim, número 59, no Jardim Record. Nossos cultos são aos domingos, às 6 horas da tarde, e às sextas-feiras, às 20 horas, e todos estão convidados a estar conosco lá. Boa, obrigado, pastor Valdo, pelo carinho, por aceitar o nosso convite. Só para reforçar aí para você que nos assiste, os contatos, tá bom, disponibilizados pelo pastor Valdo já apareceram e ficarão salvos também lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Deus abençoe, meu irmão. Amém. E nós temos também o privilégio de receber nesta oportunidade o pastor Vitor Couto, ele que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santo Amaro. Graça e paz, meu irmão, uma ótima noite. Seja bem-vindo, pastor Vitor. Amém. Graça e paz, pastor Zeca, pastor Valdo, mais uma vez, que Deus os abençoe e que Deus abençoe todos do Vejam Só, que Deus possa nos proporcionar um debate saudável, bíblico, entre irmãos, onde que nós possamos trazer mais luz do que qualquer outra coisa. É uma alegria enorme estar aqui mais uma vez. Sem dúvida, a alegria é toda do programa, meu irmão, em recebê-lo. Para a gente iniciar, também vou pedir as informações da igreja. Pastor, por favor. Perfeito. Eu sou da ATSA Brasil, que é a Assembleia de Deus Ministério em Santo Amaro, presidida pelo pastor João Galdino, né, pastor Marco Júnior, até então presidida pelo nosso pastor João Galdino, e o nome da igreja, da rua onde a igreja está inserida, é exatamente, né, o nome do nosso pastor anfitrião, que já partiu para o Senhor, e que nós homenageamos ele, deixando ali o nome da rua, João Galdino de Lima, 53, na ATSA Brasil, em Santo Amaro, São Paulo, capital, mas tem ATSA Brasil no Brasil e no mundo afora. Boa. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho, Amém. Por aceitar o nosso convite. Só para reforçar para você que nos assiste, os contatos disponibilizados pelo pastor Vitor já estão à sua disposição no nosso perfil oficial, no @programa Vejam Só. E durante o programa eles vão passar aí para você também, se você quiser anotar, tá certo? Bom, então estão aí as referências dadas pelo pastor Vitor também, já apresentamos o pastor Valdo e nós vamos, como eu falei aqui, dar continuidade a uma conversa entre esses nossos dois irmãos, falando sobre o arrebatamento. A pergunta que a gente tinha colocado, né, que vai dar continuidade à conversa, é: o arrebatamento acontecerá em que momento? Antes, no meio ou após a tribulação? E normalmente a gente tem um embate com os irmãos pré e pós. E sempre que o pastor Valdo aceita o convite, a gente ganha aqui a oportunidade de aprender um pouquinho sobre aqueles que defendem o arrebatamento no meio da tribulação, tá bom? No primeiro programa, nós falamos muito sobre o texto lá de Tessalonicenses, daquele que detém e tudo mais, nós ficamos detidos nessa temática. E hoje nós vamos avançar um pouquinho, tá bom? Então, o pastor Valdo vai começar dando as indicações, as referências, as argumentações que ele vai defender durante o programa para justificar o arrebatamento no meio da tribulação. O pastor Vitor também vai ter a oportunidade, de maneira introdutória, apresentar a defesa do pré, daqueles que são arrebatados antes da tribulação. Aí eu abro a oportunidade para você participar da nossa enquete e a gente continua por aqui a nossa conversa, tá bom? Vamos lá então, pastor Valdo, por favor. Ok, eu tenho defendido a ideia de que Jesus ele volta no meio desse período de 7 anos. 7 anos é o tempo que abrange os acontecimentos, né, escatológicos
Entenda-se, claro, para que se inicie o milênio, né? Então, temos um período de 7 anos onde ocorrerão essas profecias dos profetas, Jesus em Mateus 24 e palavras dos apóstolos. E eu acredito que este período de 7 anos é dividido em 2 períodos, a Bíblia deixa claro isso, porque tem muita citação do 3 anos e meio, às vezes falando assim de forma direta, 3 anos e meio, às vezes 42 semanas, 1.260 dias. Então, esses 2 períodos, eles estão muito bem esclarecidos na Bíblia. Primeiro período, acredito eu, que é o período da grande tribulação. E o segundo período é o período da ira do Senhor. A igreja, ela não está destinada à ira, mas ela sofre a grande tribulação. E o momento onde existe esta mudança de eventos é justamente neste momento onde Jesus Cristo volta. Ele volta no meio da semana para arrebatar a sua igreja, tomá-la para si e então começar a guerrear contra as nações. E isso se chama a ira do Senhor. E é isso que eu defendo. Que a igreja é preservada desse momento, né? E o irmão faz uma divisão também. Bom, o pastor Valdo, na fala dele, falou que os períodos estão divididos claramente nas Escrituras. Quero saber se está tão claro assim, pastor Vitor. Então, de fato, nós corroboramos que a última semana de Daniel, registrada em Daniel capítulo de número 9, versículo 24 em diante, ainda não se cumpriu. É um período escatológico. E o texto fala para nós, lá no verso 26 de Daniel 9, que a última semana, que corresponde a 7 anos, ela está, de fato, dividida em 3 anos e meio. Isso também, Apocalipse, vai corroborar com essa ideia. Só que o que está faltando na apresentação do pastor Valdo é o texto em que distingue 3 anos e meio de grande tribulação e 3 anos e meio de ira divina. Então, é esse texto que eu gostaria que o senhor apresentasse para a gente, porque nós temos textos bíblicos que trabalham essa questão da ira de Deus com a grande tribulação como eventos sinônimos e não distinguindo uma coisa da outra. Para isso, eu quero citar aqui Lucas, capítulo 21, versículo 23, que fala: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição ou grande tribulação, do grego, na terra, e ira contra este povo. Então, as duas coisas trabalhando juntas, tribulação e ira. Da mesma maneira, a gente pode pegar Apocalipse capítulo 3, verso 10, que é um texto muito claro e clássico, onde vai falar que Deus vai nos guardar da aflição que há de vir sobre todo mundo, que o senhor deve concordar comigo, que ali fala da grande tribulação. Só que na grande tribulação, a expressão bíblica é que a igreja de Filadélfia estaria guardada da grande tribulação. Então, qual é o texto que mostra tribulação, uma coisa, e ira divina, outra coisa? Depois eu vou apresentar aqui 4 grandes razões pelas quais a igreja não vai passar na grande tribulação, e aí eu vou destrinchar cada um desses 4 grandes pontos que, embasamento bíblico, que a igreja vai estar guardada com o Senhor e não aqui na terra. Se ele mostrar o texto, você muda? Se ele mostrar o texto, claro e evidente. Só aproveitando, pastor, eu acho que nos debates a gente sempre tem que estar aberto à mudança. Eu acho que esse é um ponto. Porque tem pessoas que vêm para um debate e ele se fecha dentro daquele quadrado teológico, e a gente não. O ensinamento, o aprendizado é constante. Sim. Então, se o pastor apresentar o texto de maneira clara e evidente, evidentemente que estaremos sempre abertos. Depois do debate você muda, né? Aqui você não, na hora não vai, mas depois, se estudar, quem sabe, né? Aí altera. Bom, já vem coladinho aqui o Valdo para responder a questão colocada aqui pelo pastor Vitor. Só que antes, deixa eu só abrir a oportunidade para você que nos assiste participar, porque eu também estou curioso para ver se tem esse texto aí na manga do pastor Valdo aí para ele apresentar, tá bom? Mas acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Se você ainda não segue o nosso perfil, faça isso. Lá tem todas as informações do programa, você fica sabendo e por dentro de tudo o que acontece aqui no Vejam Só. E acesse também as nossas enquetes para ajudar na construção do programa, votando nas nossas enquetes para a gente saber a sua opinião. E hoje,
nós já vamos colocar aí na tela. A produção preparou uma enquete para a gente saber o que o nosso público pensa sobre o momento deste arrebatamento, tá? Em qual momento ele vai acontecer. E nós colocamos ali as 3 opções, tá bom? Então vamos ler junto aí, ó. A enquete diz o seguinte: quando a igreja será arrebatada? E as opções são, primeira delas, antes da tribulação, né, da grande tribulação, no meio dela, ou seja, no meio da grande tribulação, ou só no fim da grande tribulação. Vai lá, escolhe aquela opinião que melhor representa, né, a sua tese sobre o arrebatamento. Na postagem seguinte, você pode até justificar, colocando ali a sua argumentação também. Nós vamos colocar aqui, no final do programa, a porcentagem para a gente ver como é que o nosso público entende essa questão do arrebatamento, tá bom? Conto com a sua colaboração também, tá certo? Vamos lá, pastor Valdo, vou devolver a palavra ao irmão aí. O pastor Vitor lançou um desafio aí, colocou até eu não vou falar que ele fez uma aposta, porque aposta não é coisa de crente, né? Mas ele falou que se provar, ele até muda. Ok, eu vou citar alguns textos bíblicos que mostram. Eu entendo ser de forma clara que esse limite de ação do anticristo por 3 anos e meio. Apocalipse, capítulo 13, versículo 5, diz: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias, blasfêmias. Então diz: autoridade para agir 42 meses. Este é o tempo limite que o anticristo tem de ação. Não é um texto único. Daniel, capítulo 7, versículo 25, fala a mesma coisa, dizendo assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos, por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Existem mais textos, mas eu acho que esses 2 são suficientes, que mostra que a autoridade que o anticristo tem para agir é somente por 3 anos e meio. O apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que ele vai estar agindo até que o Senhor venha e o destrua. O anticristo será destruído com a manifestação da vinda do Senhor. Então, isso, para mim, já é uma base para o mesotribulacionismo, porque a partir do momento onde começa a contagem, o anticristo tem 3 anos e meio para agir. E como é que ele para? Com a manifestação da vinda do Senhor. Portanto, Jesus volta 3 anos e meio após a ascensão do anticristo. Jesus na terra, ele vai então agora realizar a ira do Senhor. O pastor leu para nós Mateus capítulo 24, onde fala sobre ira sobre este povo. Sim, mas não é a ira de Deus. Às vezes a gente debate se a grande tribulação é a ira de Deus. Não. A Bíblia fala que a grande tribulação é a ira do anticristo, a ira das nações contra o povo santo e contra Israel. Então, Apocalipse também diz isso no capítulo 15, né? Onde, deixa eu ver se é o 15 mesmo, não é? Mas ele diz assim a palavra, que as nações se iraram, as nações, não é Deus se irou, as nações se iraram contra o povo de Deus. Por isso os perseguiu, os afligiu. Aí, como resposta, a Bíblia fala, veio, porém, a tua ira. Outra coisa. Então, uma coisa é a ira das nações contra o povo santo, outra coisa é a ira de Deus agora contra as nações. E desta ira de Deus contra as nações, a igreja será poupada. Boa. Tá bom? Bom, ele falou que é claro, evidente, que tá... Só uma observação, a leitura que o pastor Vitor fez, obviamente que é de um texto paralelo, mas foi de Lucas, né? Lucas 21. Eu vi em Lucas capítulo 21, exatamente. Que é o das mulheres grávidas, mas é um texto paralelo lá de Mateus 24, Exato. né? Eu tenho umas perguntas a fazer sobre esse negócio aí. Então pera, interessante. Calma que você já faz as perguntas assim. Vamos ouvir o que ele achou. O professor Vitor daria que nota... Tô brincando. Vamos lá, Vitor, o que você achou da explicação aí? Obviamente, as suas observações, né? Então, o livro do Apocalipse, ele, na abertura dos selos, fala para nós de 4 cavalos com 4 cavaleiros. E o primeiro dele é o cavalo branco. O cavalo branco, creio eu que o senhor pensa igualmente comigo, que se refere ao anticristo. Se ele se refere ao anticristo na abertura do primeiro selo, evidentemente que a atuação do anticristo não será de 3 anos e meio, mas será
de 7 anos. Só que o senhor abriu o texto lá de Apocalipse que diz que o tempo da sua atuação será de 42 meses. Em que sentido a atuação do anticristo será de 42 meses? No sentido de perseguição contra a igreja, no sentido em que ele vai agir durante os 42 meses com base em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 3. A partir do verso 2 diz: porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, observe, paz e segurança, falsa paz, trazida pelo anticristo, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Ou seja, quando o anticristo se assentar no templo de Deus em Jerusalém, querendo parecer ser igual a Deus, vai quebrar-se o pacto e essa falsa paz que vai ser quebrada e a partir daí o anticristo vai ter uma segunda atuação, não mais se apresentando como sendo o que vai trazer a paz para o mundo, mas aquele que vai trazer guerras e destruições. Então, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Agora, eu quero apresentar aqui algumas razões para mostrar, e o senhor gostaria que me mostrasse um texto, só um texto, aí eu me converto ao mesotribulacionismo, ao pós-tribulacionismo, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Porque o senhor faz essa distinção. Ao preterismo não converte não, né? Não tem como. Mas se tiver um preterista aqui também apresentar textos, né? Então, tá bom, O que acontece? Nós temos algumas passagens bíblicas que falam que a igreja passaria por muitas tribulações. Então, por exemplo, livro de João, capítulo 16, versículo 32. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim mesmo. No mundo passareis por aflições. Observe que aflições aqui é o mesmo termo tripsis, daí vem o termo grande tribulação. Mas a expressão grega mega, que é grande, não aparece no texto. Fala que nós passaríamos por aflições no plural. Para concluir o raciocínio, eu vou pedir para apresentar só um ponto. Você tinha falado que tinham alguns, Isso, né? isso. Apresenta um só e depois... Não, é que eu ainda estou dentro de um ponto. Eu ainda estou dentro de um ponto aqui, mas tudo bem. Se a gente abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a gente vai verificar lá que o texto bíblico fala que nós passaríamos também por muitas aflições. Mas, evidentemente, capítulo 14, versículo 22 de Atos, essas muitas não são grande tribulação. O texto diz: fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações. Então, temos outra passagem aqui, como Romanos 5:3, João 15:20, onde é prometido que a igreja passaria por muitas tribulações. Mas a grande tribulação, que é um período escatológico único, isto em nenhum momento a Bíblia apresenta a igreja estando na grande tribulação. Tem mais algum tempo? Não, precisa encerrar. Tá ok. E aí na próxima eu apresento os textos bíblicos para fortalecer a ideia. Isso, por favor. Vamos lá, Valdo. Então, o pastor falou para apresentar textos que mostram a igreja na grande tribulação. Na verdade, não é que não existe textos, pastor, existem. Só que a verdade é que o pré-tribulacionista vê de outra forma. Por exemplo... Existe texto, mas não tem um texto. Não, o pré não aceita o texto. Então mostra o texto. Qual o texto? Eu já sei a resposta do pastor. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, ou seja, Jesus vem depois da grande tribulação. Então... Mas cadê a igreja? Como cadê a igreja? Aí no texto, cadê a igreja? Que o texto está falando que Jesus vem depois da grande tribulação. Tudo bem, mas cadê a igreja na grande tribulação? Jesus só vem depois. Se ele viesse antes, a igreja estaria com ele. O que eu estou falando é que o pré-tribulacionismo acredita nessa questão de duas fases. Então, aí que é o problema. Não, mas o meso também, porque o senhor acredita que ele vem no meio. Não. Se ele vem no meio, são duas fases. Se ele vem no meio mas ele vem para ficar, ele não vem para... Ele não vai mais embora. Ele não volta para o céu, não. Ele então, vem mas fica. Mas cadê o texto, pastor? 3 anos e meio. Da igreja na grande tribulação. Essa é a minha pergunta. Cadê um texto que a igreja está na grande tribulação? Esse aqui, Mateus 24, cadê? Isso não é todos, mas Mateus 24, ele fala bem que serão perseguidos. O pastor citou o texto aí, ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias. Eu cedo um pouco do meu tempo para o senhor, só para interpelar aqui a questão. A questão tratada em Mateus 24, ela é toda judaica.
Não tem problema. Ela fala da destruição do templo, fala da abominação da desolação, fala do sábado, fala da figueira, que é um símbolo de Israel. Então, todo o contexto de Mateus 24, em nenhum momento usa-se a palavra eclésia, que é a igreja, e todo o contexto, conforme já citei aqui, de Mateus 24, fala apenas de questões judaicas. E por isso que há distinção entre Israel e a igreja. Por exemplo, a grande tribulação registrada entre Apocalipse capítulo 6 até o Apocalipse capítulo 19. Cadê a palavra eclésia, igreja, nesses números de capítulos? Você tem do capítulo 1 até o capítulo 3, você tem no capítulo 22, mas o período que fala da grande tribulação, não existe um só texto que mostra a igreja na grande tribulação. Então, é assim que sobrevive a visão pré-tribulacional. Não existe texto claro para a visão pré-tribulacional. Existe esse tipo de coisa, comparação do casamento judaico, a comparação lá com Noé, com Enoque, não existe. E a visão pós-tribulacional, ela é clara. Ela diz que vai vir uma grande tribulação e depois da tribulação Jesus vem. É assim que está escrito de forma literal, não é? Então, só que o pré-tribulacional é que deveria apresentar de forma clara essa questão de duas fases. Não existe duas fases. Jesus vem uma única vez. Eu apresento para o senhor. Deixa eu só terminar com a apresentação. Agora, Mateus 24, o pastor falou que tem a ver com questão judaica. Isso não tem problema, pastor. Eu também entendo que aqui ele fala do período onde a tribulação alcança Israel, mas isso não quer dizer que a igreja foi arrebatada. Os discípulos aqui em Mateus 24, eles perguntam qual que é o sinal da sua vinda. Aí Jesus poderia dar como maior sinal o arrebatamento. Então, por que ele não fala? Fala. Vocês serão arrebatados, ficaram 7 anos lá e depois é que eu venho. Não, ele dá sinal do abominável, da desolação, ele fala lá da grande perseguição que vai vir, sendo que nesse período, segundo o pré, a igreja estaria no céu. Mas está no texto, eu tenho um texto aqui para o senhor. Qual texto? Lucas capítulo 21, que é o texto concomitante com Mateus capítulo 24, versículo de número 36. Depois que ele fala de todos os eventos da grande tribulação, ele diz: portanto, vigiem um tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Ou seja, o que Lucas 21, versículo de número 36 diz, que quando tudo estiver acontecendo, a grande tribulação, porque Mateus 24 fala da grande tribulação e Lucas 21 também. Então, o que ele fala? Quando tudo estiver acontecendo, vigiem para que você possa escapar. Escapar quando? Como? Estando em pé diante do Filho do Homem. Onde o Filho do Homem estará agora? À destra do Pai, nos céus. Exatamente isso que o texto está nos prometendo. Da mesma maneira, livro de Tessalonicenses. O livro fala da palavra tribulação em vários momentos. A igreja passando por tribulação. Só que o texto vai dizer, no capítulo 1, verso 10, que o Senhor não nos destinou para a ira. Né? E lá outros textos vão dizer, no capítulo 5, por exemplo, diz que o Senhor vai nos guardar da ira que há de vir sobre o mundo. Guardar como? Guardar aqui, neste mundo, passando a grande tribulação, sendo decapitado, sendo perseguido. Não. Como é que o Senhor vai guardar? Que tipo de guardar é esse? Não, mas aí é que tá. Vamos por partes. Vamos falar Lucas 21 primeiro. Como diria o pré-tribulacionista, vamos por partes. Vamos por partes, né? Vocês são bons nisso, né? Mais que nós. Vamos por partes. Vai, Val. Quando a Bíblia fala assim, irmão, primeiro, em Lucas 21, para que a gente possa orar para escapar de tudo que deve acontecer, não significa que você vai... porque senão seria assim, a igreja vai passar pela tribulação? Depende. De acordo com Lucas 21, se a gente orar, não passamos. Mas se não orarmos, vamos passar? Aí ia mudar a escatologia? Como é que é isso? Não tem sentido. Então, veja bem, o que o texto está dizendo, pastor, é assim, a grande tribulação vai vir. Vai ter prisões, vai ter morte, vai ter espancamento, vai ter dificuldade. Quando você estiver nesse período, ore para que Deus te ajude nesse período. É só isso que está dizendo o texto. Ele não está dizendo que se você orar, você não passa pela tribulação. Quando chegar esse período, ore, porque está escrito lá em Apocalipse capítulo 13. Quem for destinado à prisão, para a prisão vai. Quem for destinado à espada vai. Então é disso que eu tenho que orar. Se eu estiver na grande tribulação, claro que eu vou orar. Jesus não falou, você está aqui, você não pode se mexer, você deve apanhar, você deve... Não, ele fala que vai vir uma grande tribulação. E aí, tanto é que ele fala, quando isso acontecer, fuja. Corre para a montanha, não volta para casa nem para pegar uma capa. Foge, escapa, porque vai vir uma grande tribulação.
Então, o que ele está dizendo? Ore nesse período, para que Deus te livre das coisas. Eu posso orar para que Deus me dê livramento. Mas o livrar é estar em pé diante do Filho do Quando Homem. ele voltar, porque eu não ceda ao anticristo. Mas se ele volta depois da grande tribulação, então como que no período da grande tribulação eu vou estar em pé diante do Senhor aqui na terra? Não, é faz porque sentido. se eu ceder, faz de conta, eu sou pego ali pelo governo. Se você não negar o nome do Senhor, você morre. Aí eu vou negar Jesus. Então, quando Jesus Cristo vier, eu o neguei. Então, quando ele fala, ore para que você possa escapar e estar de pé, quando ele voltar, eu estou aqui, não sei se estou espancado, o que foi, mas eu estou diante dele. Não, vai estar Senhor, aqui, eu já tem perseverei. morrido. Já vai ter morrido. Não tem problema, alguns vão morrer, outros não. O apóstolo Paulo não fala que todos vão morrer, nem Jesus. Ele fala, matarão alguns de vós. Mas, como eu falei, Apocalipse 13 fala, alguns vão para a espada, isso é morte. Outros para a prisão. Outros vão escapar. Mas terão, ao menos, uma vida difícil. O que eu disse, como o pastor disse que Lucas 21 é paralelo com Mateus 24, então veja bem, pastor. Olha que interessante. Mateus 24 fala assim, orai para que a vossa fuga não se dê no sábado no inverno, não é isso? Isso. Uhum. Agora, você percebe que essa mensagem é para quem vai ficar na grande tribulação? E a igreja vai estar... Ele está mandando orar. Qual é a relação do sábado com a igreja? Nenhuma, porque aí a Então. tribulação... Não, entenda bem, pastor. Eu estou falando que aí a tribulação, ela chega em Israel. A tribulação, ela é mundial. Na metade da semana, a tribulação, ela vai chegar em Israel. E aí vai ser uma grande tribulação para o povo judeu. Mas o que eu quero dizer não é isso. Eu quero dizer o seguinte. Jesus falou assim, ó, orai para que a vossa fuga não se dê no sábado nem no inverno. Vamos pegar a primeira parte. Orai. Ele está mandando orar quem vai ser arrebatado ou quem vai ficar. Porque ele fala, orai para que a vossa fuga não aconteça. Então ele está mandando orar quem vai ficar na tribulação. Agora, se eu não vou ficar na tribulação, como é que se encaixa isso a mim? Não sei se o pastor entendeu o que eu quis dizer. Como se encaixa isso a mim? Eu vou orar, sendo que eu não vou ficar na tribulação? Eu entendi, mas não tem fundamento. Então, pera. Eu vou explicar melhor, eu acho que eu não falei bem. Não. Então, pera. E aí eu vou explicar. Pera. Nós vamos dar uma pausa para ir para o intervalo. Na volta, o pastor Vitor já vem com a fala e vai explicar o porquê que não tem fundamento o que o Valdo disse. Perfeito. Tá bom? Foi o que ele respondeu aqui. Aí depois, Valdo, se o irmão achar necessário, o irmão explica melhor a fala. Eu acho que deu para entender. É que o pensamento do mestre é confuso mesmo. Ih, cara. Bom, aí agora já entrou na versão provocativo. Tá vendo Mas aí? isso nós vamos deixar para o segundo bloco. Agora não dá tempo. Vamos para o intervalo rápido. Na sequência, a gente volta com Vejam Só. Antes do intervalo, deixar aí para você o recadinho da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia, quer se aprofundar nos conhecimentos das Escrituras Sagradas, procure pela Grade. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Além disso, todas as redes sociais da HIT aqui para você conhecer a nossa programação, conhecer o nosso conteúdo e poder, obviamente, se apaixonar por tudo aquilo que a HIT produz, pensando sempre em você e em toda a sua família, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Eu avisei que o intervalo era rápido e nós vamos continuar aqui a nossa conversa sobre o momento em que acontecerá o arrebatamento da igreja. Recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Valdo Matos e também o pastor Vitor Couto. E nós encerramos o primeiro bloco com a pergunta, o questionamento do Valdo, do texto lá de Lucas 21, não é isso? Onde o texto diz para as pessoas orarem. E aí o Valdo disse para o Vitor, bom, se está mandando orar, quem que vai orar? Só pode ser a igreja. É isso, não é isso? É isso. Perfeito. Então vamos lá, Vitor, a gente quer ouvir a sua resposta, por favor. Ok, na primeira parte, eu dei a primeira argumentação do porquê a igreja não vai passar na grande tribulação. E a primeira argumentação é que nunca é dito nas escrituras, e o pastor Valdo não conseguiu achar o texto até agora, e que a igreja estará na grande tribulação, e ele concorda comigo que ele não tem um texto. O segundo ponto concordo, não. é que passagens bíblicas ensinam que nós não passaremos pela grande tribulação.
Então, 1 Tessalonicenses 1:10, 1 Tessalonicenses 5:9, Lucas 21:36 e Apocalipse 3:10. Não dá para citar aqui cada um deles, mas os textos mostram que a igreja não foi destinada para a ira, mas estará guardada. Aí nós temos elementos, passagens veterotestamentárias que corroboram com Deus guardando pessoas num momento de juízo divino. Então, por exemplo, nós temos aqui a história de Noé, de Ló e de Raabe, que foram guardados. Deus, antes de destruir Sodoma e Gomorra, ele tira Ló da cidade de Sodoma e de Gomorra. Assim como antes de destruir Jericó, ele tirou Raabe. Tudo isso você encontra aqui no meu material, Manual Facilitador de Escatologia Bíblica. Outra coisa é que os crentes que estiverem aqui na terra sofrerão muitas perseguições e muitos serão brutalmente martirizados. Então, algumas passagens bíblicas, como Apocalipse, capítulo 6, verso 9 e 10, capítulo 7, verso 9, versículo 13 e 14, capítulo 13, verso 15, capítulo 14, verso 13 e outros textos mostram que haverá uma perseguição contra a igreja do Senhor. E não entra na minha cabeça Deus dizer que vai nos guardar, sendo que as pessoas serão martirizadas. Foi nos prometida muitas tribulações e nós podemos morrer aqui na terra por meio dessas tribulações. Só que Daniel capítulo 12, verso 1, assim como Mateus capítulo de número 24 e outras passagens, nos dizem que esse período da grande tribulação é um período ímpar na história, é um período único que vai acontecer. E em nenhum momento é dito que a grande tribulação se destina-se à igreja, em nenhum desses momentos. Para adiantar, nós falamos no primeiro debate a questão do detentor, que é o Espírito Santo. A gente não vai entrar aqui nesse debate de novo, de que ele será tirado e automaticamente a igreja, que só existe por conta da presença do Espírito Santo, será também transladada e guardada pelo Senhor. Então, esses são alguns dos argumentos que os textos bíblicos nos mostram a igreja guardada no período tribulacional. E aí eu faço uma pergunta para o pastor Valdo, pastor Valdo, a igreja vai estar no céu, onde Deus está, em que momento? Porque João 14 diz que o Senhor Jesus vai nos levar à casa do seu Pai. Na visão do Senhor, se a igreja não é levada para o céu e ela volta para a terra no momento do arrebatamento, quando que a igreja vai estar no céu onde Deus está, uma vez que a nova Jerusalém de Deus desce do céu? Em que momento a igreja vai estar no céu? Não, eu perguntaria qual é o texto que fala que a igreja vai estar no céu. Né? Opa! Porque aí, você citou João 14. João 14, acho que a gente já chegou a falar sobre isso na outra ocasião. Mas, assim, pastor, são várias questões, né? Primeiro que aquela questão nós acabamos deixando de lado, né? Eu falei que Jesus mandou orar, ore para que a vossa fuga não ocorra no sábado nem no inverno. Então, vamos pensar assim. Jesus, ele está mandando orar aqueles que vão ficar na tribulação. Se não é a igreja vai ser arrebatada, então seria mais ou menos assim. O Zeca chega em mim e fala, olha, entrega a sua vida para Jesus, é assim que a gente faz no evangelismo. Entrega a sua vida para Jesus, para ele perdoar. Eu não quero, Zeca, eu quero ser feiticeiro, eu quero ser adúltero, ladrão, safado. Aí o Zeca fala, beleza. Então, já que você vai ficar na tribulação, Jesus mandou você falar para você orar. Aí você ora, aí obrigado, tá bom, Zeca, eu vou fazer isso. Aí imagina eu em casa orando, Jesus, eu não quero saber do Senhor, eu quero ser um endemoniado, mas eu te peço, quando vier a tribulação, não deixa acontecer no sábado, nem no inverno, Jesus. Eu te peço, foi o Senhor que mandou orar assim. Seria isso. Porque o destino dessa palavra, orai para que a vossa fuga não aconteça, é para quem vai ficar. Então Jesus estaria mandando o desviado orar, o feiticeiro orar, quem não vai. Porque o povo que ora é o povo salvo. Então, Jesus, ore para que não aconteça. Para quem que ele está falando isso? Então, isso que o pastor não respondeu. Não, eu respondi que o discurso de Mateus 24 é um discurso judaico. E eu então, disse é para o judeu que não vai orar. Eu disse para o senhor que Mateus 24, e eu mostrei nos textos, que fala sobre sábado, que é judaico, igreja não tem nada a ver com sábado, fala sobre a figueira, que é um símbolo de Israel. Mateus capítulo 24 fala do discurso de Daniel, que Daniel capítulo de número 9 fala que é para o teu povo e para a tua santa cidade, Jerusalém. Então, Mateus 24 não tem conexão com a igreja. Não tem a palavra igreja em Mateus 24, e os elementos descritos em Mateus 24 são elementos descritos para o povo de Israel. É isso, pastor, Jesus está conversando com os discípulos.
E os discípulos são de onde? Não, eles são igreja. E israelita também. Eles deram início à igreja. Israelita também. Quer dizer que Jesus está conversando com eles somente na ideia de que eles são judeus e não de que eles são um povo salvo? Porque Jesus falou, orai para que a vossa fuga. Então ele está dizendo, eu não estou falando com vocês como salvos, assim como judeus. Fica meio estranho isso. Ele está falando para quem é salvo, independente dessa questão se é judeu ou se não No é. Mateus 24, a gente tem a questão do tipo e antitipo. A gente tem a questão do já e do ainda não. Quando que Mateus 24 se cumpre de maneira provisória? No ano 70, depois de Cristo, quando houve a destruição de Jerusalém. Então, daí os preteristas argumentam muito acertadamente de que as profecias de Mateus 24, no primeiro momento, se cumprem em 70 depois de Cristo, quando a destruição de Jerusalém. Então, Jesus disse em Mateus 24, não ficará pedra sobre pedra. Ele está se referindo ao templo, aos muros que foram destruídos. Agora, mas aí, então é tudo judaico. Mas sabe por quê? Porque aí já não seria o mesmo assunto. Por quê? Veja bem, o que eu estou falando aqui agora está relacionado àquilo que você disse, a tribulação como nunca houve. Jesus, quando fala de Mateus 24... se ele estiver falando, como o pastor falando, algo que já aconteceu, então a grande tribulação, como nunca houve no mundo, já aconteceu. Então a gente está discutindo à toa, porque ele fala assim, ó, pois naquele tempo, versículo 21, haverá grande tribulação tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Por isso que eu então, disse não é de 70. Que há a questão do já e do ainda não. Mateus 24 já se cumpriu de maneira provisória, mas ainda não se cumpriu em sua totalidade. O reino de Deus já veio, ele já veio em parcialidade. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Jesus disse, é chegado o reino dos céus. Então, o reino de Deus já veio provisoriamente, mas ele ainda não veio em sua totalidade. Qual é a oração do Pai Nosso? Venha ao teu reino. Sim. Então, essa questão do já e do ainda não é a dinâmica bíblica para a gente entender. Nós já somos salvos? Sim, mas não em sua totalidade. Nós já somos salvos do poder do pecado, nós somos salvos, mas ainda não somos salvos do ser do pecado. Então, essa dinâmica, o cumprimento bíblico, ela se dá em progressividade. E Mateus 24 ainda vai chegar a esse momento, mas o tipo que demonstra como será já foi cumprido no ano 70. E no ano 70 é uma profecia, é um cumprimento histórico, melhor dizendo, exclusivamente judaico. O ano 70 não aconteceu Mas com a aí, Israel. independente, pastor, para a gente não precisar prolongar essa discussão, veja bem, independente disso, então Jesus está mandando o judeu que não será arrebatado orar, é isso? Mas os judeus oram. Tá. Tudo bem, eu quero saber se Jesus está falando assim, ó, já que você não vai ser arrebatado, então ore para que a sua tribulação não comece. É isso que Jesus está dizendo? Isso. Ele está mandando orar quem vai ficar na tribulação? Sabe, quem foi arrebatado não tem como. Não, Os que já morreram não já tem que como. você não vai ser arrebatado, ore para que... Aí a pessoa está lá, Jesus, eu venho aqui orar. Ele vai cumprir isso? Ele nem quer saber de Jesus. Aí ele vai cumprir, Senhor, estou aqui para orar. Não deixa a tribulação começar para mim sábado, no inverno, quando o Senhor levar a igreja, eu ficar... Pastor, não tem muito sentido isso. Mas Romanos... Aqui ele está dizendo para o povo salvo, vocês vão passar a grande tribulação. Ore para que não seja no inverno e nem no sábado. No primeiro momento, você pode concordar comigo que ele falou para os discípulos, certo? Sim. Os discípulos passaram na grande tribulação? Muitas tribulações, não essa, porque eles... Então... mas eles morreram, né? Tá vendo? Então, exatamente. Jesus falou assim, olhe para que vocês... Ele está falando de vocês. Vocês. Aí, de repente... Jesus disse, tudo isso que eu tenho falado não vai passar essa geração sendo que tudo se cumpra. E aí, como é que o senhor me explica? Esta geração sendo que tudo se cumpra. Porque ela se cumpre. Mas aí não está misturando os assuntos, não? Não estou, só estou dizendo que isso já se cumpriu de maneira parcial, tipológica. O que ele está fazendo é que o texto não serve para a igreja. Exato. O texto está falando o que ele está querendo encaixar o texto fala de Israel, não de igreja. Então, quando o irmão fala assim, ore para que não aconteça no sábado, ele está falando para os israelitas na hora da invasão romana, para que eles orem, para que a invasão não aconteça no sábado. O que ele está querendo dizer é que isso é tudo uma aplicação judaica, não da igreja. Ok, mas de qualquer forma eu quero dizer assim, não seria para os judeus, né, que não serão arrebatados? Não, mas é isso que eu quero dizer, independente arrebatamento da judaico nesse texto de 70. Não. Exatamente, evidentemente que não. Agora, por exemplo, Romanos 11, 25, por que não quero, irmãos, que ignoreis esses mistérios? Para que não fiques pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte sobre Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, que é o tempo do judeu, da igreja, certo? Sim. E assim todo Israel será salvo, futuro, como está escrito. O libertador virá de Sião, se arremetendo ao futuro. Ou seja,
estamos na era da igreja e o tempo para Israel, Mateus, Daniel capítulo de número 9, quando a profecia das 70 semanas de Daniel fala sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, é muito específico, Jerusalém, é o teu povo, israelita. E aí, esse endurecimento veio em Israel até que o tempo do gentio chega. Então, a grande tribulação não é um tempo da igreja, é um tempo de Deus tratar com Israel. Enquanto Deus não trata com Israel, Ele está tratando com a igreja. Então, há um tempo dos gentios, e nós estamos neste período, nessa dispensação. Eu volto a dizer, como disse no primeiro debate, eu não sou um dispensacionalista clássico como de Scofield. Eu me considero na perspectiva do dispensacionalismo progressivo. A gente pode depois debater sobre o que viria a ser o dispensacionalismo progressivo. E essa ideia da ira divina, da grande tribulação, como sendo um período para os gentios, é o que está escrito em Lucas também, capítulo 21, que corrobora com Mateus capítulo 24, versículo de número 20, Lucas 21, 24, diz: cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada. Então, observe que essa questão, tempo dos gentios, é o que nós estamos vivendo hoje. Grande tribulação, tempo da igreja. É o tempo de Israel. Mas aí falta o pastor mostrar que isso só se finda... Isso se finda quando isso se finda. Porque, veja bem, tudo bem, eu posso acreditar em tudo que o pastor falou. Mas o final disso é depois da tribulação e não antes. Porque não foi mostrado que isso vai acontecer até que chegue a grande tribulação, a igreja arrebatada. Não, isso aqui tudo bem, está dentro do período antes da vinda de Cristo. Depois da grande tribulação. Aqui nós temos algumas diferenças. No meu livro, página... Pastor Zeca? Eu só vou pedir para ser breve agora, porque já estamos quase para encerrar e eu ainda quero deixar vocês com as conclusões. Perfeito. Tá bom? Então, mais um minutinho e meio aí para apresentar a argumentação. Aqui no meu livro, página 61, eu pego emprestado do pastor Elias Soares no livro dele, onde ele faz uma tabela muito interessante, onde ele separa arrebatamento e segunda vinda. A igreja, ela será arrebatada nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4,16. Em Apocalipse 1, versículo 7, que fala da vinda de Jesus, Jesus vem com as nuvens. Então, não são exatamente a mesma coisa, apesar de serem parecidas. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, Jesus fica nos ares para receber a sua igreja. Em Apocalipse 1,7, Zacarias 14, verso 1 a 5, nos mostra que Jesus vem com as nuvens e desce à terra. Então, arrebatamento, e tem outras argumentações aqui. Arrebatamento é uma coisa, segunda vinda é outra coisa. Arrebatamento é para a igreja, segunda vinda é com a igreja. E, volto a dizer, estamos terminando o debate, o senhor não mostrou nenhum texto que a igreja vai estar na grande tribulação, esse texto não existe, e também o senhor não mostrou nenhum texto em que a igreja estará nos céus onde Deus está, porque a promessa de João, capítulo de número 14, para finalizar aqui e passar a minha palavra, João capítulo 14, Jesus promete à igreja, é uma promessa dele, e ele não é homem para que minta, ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de quem? De meu pai. Se não fosse assim, eu já vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. A promessa é que nós iremos para a morada na casa do Pai de Jesus, que é o nosso Senhor, Deus, Pai. Então, em qual momento da história da eternidade, a igreja vai estar nos céus onde Deus está? Porque a promessa da eternidade é a igreja na Nova Jerusalém e não no céu onde Deus está. Então, nós temos 3 minutos para cada um para poder encerrar. Tá? Então, já vai fazer a resposta e a consideração final, tá bom, Valdo? Senão não vai dar tempo aí do programa. Por favor, vamos lá. Tá, vou começar pelo fim aqui, porque os primeiros textos que o pastor citou, eu não vejo problema nenhum com o pós-tribulacionismo. O pós-tribulacionismo também diz que Jesus virá nas nuvens, também diz que a igreja vai até as nuvens e volta com Cristo para o reino. Isso aí, então, não tem nenhum problema isso, pastor. Não existe nenhuma discordância em relação a isso. Tanto o pré quanto o pós fala a mesma coisa, o encontro nas nuvens. Mas a igreja vai para o céu, na casa do Pai. Não, a igreja vai para o reino.
Então, Então a igreja não vai nunca ir para o céu onde Deus está. não tem texto que fala que a igreja vai para o céu. Então o senhor concorda? Entendi. Então, vou falar de João 14. Veja bem, João 14 fala de moradas. Morada é coisa permanente, não é isso? Uhum. Morada é coisa permanente. Então, como eu já falei algumas vezes, o pré-tribulacionismo ele é até contraditório, porque ele fala que a igreja vai ficar no céu só por 7 anos nas bodas, porque depois ela desce e fica 1000 anos aqui. 7 anos perto de 1000 não é nada. E depois do final desse milênio, desce a Nova Jerusalém e a igreja fica aqui eternamente. Então, a igreja não mora no céu. E se poderia passar lá 7 anos de férias, né? Mas nem é isso eu creio. Porque, veja bem, o que está dizendo aqui o texto é que na casa do Pai há muitas moradas. Okay? No entanto, a vinda de Cristo está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 14. Nós aqui não temos cidade permanente. Nós aguardamos aquela que virá. A cidade virá, as moradas é que virão. E Jesus vai nos receber e nos colocar nessa morada. Onde estão essas moradas? Estão na casa do Pai. Estar lá é uma coisa. Agora, essa cidade, ela virá para a terra. Zacarias, capítulo 40, eu acredito, Zacarias, ele fala que vê uma cidade sendo edificada sobre Israel. É uma cidade espiritual ali, né? Deixa eu correr aqui, deixa eu ler esse texto aqui. Ele fala: em visões, Deus me conduziu à terra de Israel e colocou-me sobre um monte bastante alto, sobre o qual erguia-se uma cidade construída do lado do sul. Isso aqui, o pastor sabe que Zacarias, a partir do capítulo 40, fala do templo futuro que não existiu até hoje, é algo do milênio, e fala de uma cidade que ele também vê estabelecida. Pastor, essas as moradas do Pai. Acabou, né? Tá bom. Na cidade que virá. Exato. Obrigado, viu, pelo carinho, pastor. Eu agradeço. Muito obrigado. Gente, desculpa, mas é que o tempo é... Vamos lá, Vitor, por favor. Tá, Hebreus capítulo 9, versículo 28, ele vai nos dizer da seguinte maneira, falando sobre o arrebatamento. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Aqui fala de uma vinda apenas para aqueles que esperam esta segunda vinda. Segundo o pastor Walter, então a igreja... Valdo, perdão, pastor. Segundo o pastor Valdo, a igreja nunca estará nos céus onde Deus está. Então, essa promessa evangelística de muitas pessoas, Deus tem um céu para você, esse céu não é o céu onde Deus está, segundo a visão, perspectiva do pastor Valdo. Na perspectiva pré-tribulacionista, nós cremos que as bodas do Cordeiro será um período de 7 anos, porque tem uma questão judaica. Na cultura judaica, o que acontecia? Quando havia um casamento, as famílias mais abastadas, mais ricas, elas comemoravam até por 7 dias as bodas deles, né, de casamento, a festa de casamento. Então, o que vai acontecer? A igreja será arrebatada antes do período tribulacional, dentro do período de 7 anos, ou seja, para cada dia aqui na terra, simboliza um ano lá no céu. Então, 7 anos a igreja estará comemorando as bodas do Cordeiro aonde? Na casa de seu pai. Depois que concretizar o casamento e ter passado a festa de casamento, então a igreja vai morar eternamente na nova casa, que se chama Jerusalém, que de Deus desce do céu. Então, na perspectiva pré, a igreja vai ter um momento no céu onde Deus está passando pelo menos ali um período de 7 anos. Nós temos exemplos bíblicos de arrebatamento. 30 segundos. 30 segundos, de arrebatamentos secretos. Então, Enoque foi arrebatado secretamente, Elias foi transladado e apenas Eliseu viu a sua transladação. Noé, quando entra na arca, ninguém percebeu. A Bíblia diz que veio o dilúvio repentinamente. Então, o arrebatamento secreto não é uma invenção de pré-tribulacionista, mas é uma observação do texto sagrado, é uma análise a partir dos textos bíblicos. Agradecimentos agora? Então, agradeço a todos vocês pela participação, pastor Valdo, pastor Zeca. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus continue abençoando vocês. Se tiver interesse em comprar meu livro, me chama lá no direct do Instagram ou na internet você encontra também um manual facilitador de escatologia bíblica. Obrigado, pastor, pelo carinho. Privilégio recebê-lo, aprender contigo também. Desculpem, meus irmãos, assim, a correria, porque o nosso tempo
não para, né? O tempo não para. Vamos colocar na tela o resultado da enquete para a gente encerrar o programa. Nós perguntamos lá, né, quando a igreja será arrebatada. E, para surpresa de 0 pessoas, antes da tribulação, 52% ganhando a nossa enquete. No meio da tribulação, 12%. E no fim, 36%. 12 até que foi um número bom Sim. no meio da tribulação. Eu digo porque a outra vez também foi 12. Ainda bem que não é 13. Então, pessoal... Não é 13, não. Gente, que maldade. Ainda bem. Pelo menos o pessoal tá firme, não abandonou a ideia. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da audiência. A edição de hoje fica por aqui. Na sequência da programação, você fica com mais uma edição do Jornal Toda Hora. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço e até a próxima.